Seja bem-vindo a mais um estudo 1189 e hoje com o capítulo 6 de Apocalipse. Vamos falar sobre os selos. Lembra? O livro que foi entregue ao Cordeiro, ele tem 7 selos. E esse capítulo vai falar sobre esse livro. Se você está pegando agora por algum motivo, pega todo o contexto de Apocalipse para que você compreenda. Já é um livro extremamente complexo porque ele trata sobre o mundo espiritual e tem muitas comparações aqui, existem muito conhecimento por detrás de cada uma dessas revelações, por detrás de cada uma das observações que João narra no contexto de Apocalipse. Antes disso, vamos orar. Pai, obrigado pela oportunidade que temos de ler a Tua Palavra. Obrigado pela oportunidade que temos de compreender um pouco mais sobre o Senhor. E tudo que nós queremos é ser cheios do Teu Espírito Santo, ministrados pelo Senhor, para que nossa vida reflita a Tua vontade. Então se revela a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizendo com voz de trovão: venham, olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor determinado a vencer. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre 1/4 da terra, para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. 1/4, 25% da população. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então, cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos como eles. Observei, quando ele abriu o 6º selo, houve um grande terremoto, o sol ficou escuro como tecido de crina negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira, quando sacudidos por um vento forte. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós, escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Enquanto eu lia, eu me vi num filme apocalíptico. Quantos filmes mostram a Terra se acabando através de meteoros? Tem um filme chamado Impacto Profundo, muito antigo, talvez por isso eu tenha lembrado, mas tem vários filmes que trazem esse contexto
de meteoros vindo sobre a Terra e acabando com a vida terrestre, e sendo necessário subterfúgios, buscar cavernas, buscar bunkers, buscar alternativas de sobrevivência. E os 7 cavaleiros do Apocalipse foram descritos aqui. Cada um deles traz consigo a autoridade para, de alguma forma, vir sobre a Terra algum mal, e o mal dos últimos tempos. Nós, talvez, sejamos aqueles que, se não morrermos antes do Apocalipse, porque não sabemos quando ele vai acontecer, se estivermos vivos, temos que buscar entregar a nossa vida de forma honrosa para que sejamos alcançados pelo Senhor, porque aqueles que rejeitarem o Senhor diante desses dias maus, e serão maus, serão perigosos, muita morte. Nós já vimos tantas pessoas que foram ceifadas por uma doença que nos acometeu há poucos anos atrás e que ainda persiste. Então, uma das formas que esse cavaleiro vai matar é através de doenças, mas através de guerras também. Estamos aí diante de tantas guerras que estão acontecendo no Oriente Médio, e o Apocalipse, ele está aí. Ele vem ceifando vidas ao longo de gerações. Tantos que esperavam a volta de Jesus e agora aguardam no sono de Abraão, no seio de Abraão, num sono, até que sejam despertos, porque primeiro serão chamados aqueles que um dia morreram, para depois, nós que ainda estivermos vivos no dia que o Senhor voltar, formos juntos com Ele. E assim nós encerramos esse capítulo muito profundo. Se formos falar de cada cavaleiro, tem contexto, tem detalhes. Então, se você quer se aprofundar um pouco mais sobre o contexto de cada um desses cavaleiros e como se aplica, e quando provavelmente esses selos foram abertos, você consegue. Dá para observar, dá para ver, aqui esse selo foi aberto porque disso. Aqui agora a gente está na iminência do 5º, do 6º selo, e a gente já viu alguns selos serem abertos. Eu espero muito, muito que isso não te dê medo, mas te dê a certeza de que estamos caminhando para esse fim, um fim já dito pelo Senhor. E que Deus te abençoe, você e sua casa, em nome de Jesus. Te vejo amanhã, meio-dia aqui.